assunto de hoje são os acordes consonantes e dissonantes. Eu sou o Wellington Ferreira e você está no canal Música Aprendizes. Esse vídeo é uma explicação rápida sobre um assunto simples, mas que ainda gera muita dor de cabeça por parte dos iniciantes, tanto no mundo das cordas, quanto também no mundo das teclas. Afinal de contas, o que são acordes consonantes e acordes dissonantes? Em primeiro lugar, é necessário que a gente entenda que consonância se refere a uma estabilidade sonora, tanto na questão da estrutura dos intervalos, quanto também na estrutura da formação de acordes. Já a dissonância se refere a quando você desestabiliza, você quebra essa estrutura básica inicial que tinha a sua tranquilidade, né, a sua consonância, você vai transformar numa dissonância, retirando a estabilidade que ela possuía anteriormente. Um exemplo dos acordes consonantes são as tríades naturais maiores e menores. Isso porque elas são construídas por intervalos de terças maiores e de terças menores. Quando a gente fala de tríade maior, a gente fala de um acorde que tem uma terça maior seguida de uma terça menor. Já as tríades menores são construídas por intervalos de terça menores seguidas pelos intervalos de terças maiores. Assim sendo, a gente tem uma dualidade entre esses dois acordes, mas o objetivo inicial dos dois continua sendo sempre o mesmo, a estabilidade sonora. E a gente pode concluir essa nossa linha de raciocínio observando a quinta justa desses dois acordes, né? Que a gente observa que é a mesma tanto para as tríades maiores quanto para as tríades menores. E esse intervalo de quinta, ele vai gerar uma estabilidade bastante concisa, bastante definida, independente da posição que a terça venha ocupar nessas estruturas. Um exemplo disso é o acorde de Dó maior. A gente tem, depois da tônica, né, a gente tem uma terça maior, depois a gente tem uma terça menor, e aqui no voicing do violão, né, a gente tem uma quarta justa, seguida de uma terça maior. A gente observa que esse som ele é bastante consonante, porque você não vê uma margem de sobra sonora aqui nessa estrutura. Da mesma maneira, a gente tem essa lógica, né, essa estrutura, nos acordes menores, como exemplo, o Lá menor, que é o relativo menor de Dó. Agora, voltando aqui para o Dó, se a gente quiser desestabilizar um pouco mais essa estrutura, a gente pode, por exemplo, retirar esse Dó que está aqui na corda 2, transformando ele num Si, substituindo, né, o Dó pelo Si, de maneira que a gente deixa uma ponta solta na sonoridade desse acorde. Nesse caso, é como se a gente abrisse uma janela sobre essa estrutura inicial. Porque, nesse caso, a gente colocou aqui uma dissonância leve, né, que não alterou a estrutura básica do acorde, né, tônica, terça, quinta, mas que deu uma intenção de que algo saiu do lugar. Isso significa a presença da nota dissonante. Por mais que seja uma dissonância leve, isso aqui é uma dissonância. Agora, se a gente quiser colocar uma dissonância mais pesada, a gente substituiria essa sétima maior por uma sétima menor, dessa maneira, de forma que a gente possa fazer com que o nosso ouvido, a nossa audição, ela venha pedir uma resolução sobre esse som aqui. E para isso a gente vai abaixar em meio tom aqui a sétima menor, não transformando ela numa sexta, mas sim resolvendo, por exemplo, em um Fá maior, que no caso seria o acorde de resolução do Dó com sétima, né? A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, esse assunto, né? Sobre essa questão de dominante, tônica, enfim, a questão das cadências, mas esse não é o objetivo dessa aula de hoje. A gente pode concluir que a dissonância, ela retira a estabilidade inicial que existia nas tríades naturais, tanto maiores quanto menores. Um outro exemplo seria no Lá menor, né? Se a gente colocar, por exemplo, uma sétima menor aqui, a gente vai ter uma certa desestabilidade aqui nessa estrutura. Não vai ser tão
latente quanto os acordes maiores com sétima menor, porque nesse caso dos acordes maiores com sétima menor, a gente tem um trítono, né, aqui dentro. E nesse caso dos acordes menores, a gente não tem o trítono, mas isso fica para uma outra situação. Essa explicação aqui fica para um próximo vídeo. O que acontece é que quando a gente pega uma estrutura consonante e acrescenta uma nota que não estava nessa estrutura e que acabou encaixando por causa da escala, você criou uma desestabilidade, como a gente já falou, que vai gerar uma dissonância. O conceito de dissonância, ele refere-se justamente à desestabilidade. A partir desse ponto, entra nesse raciocínio uma pergunta no mínimo curiosa, né? Afinal de contas, se os acordes consonantes, eles são acordes mais estáveis, que tem uma sonoridade mais coesa, mais certinha, por que que a gente vai desestabilizar aquilo que já estava quieto? Bem simples, é porque quando a gente coloca uma nota de tensão específica sobre determinado acorde, a gente está abrindo margem para encaixar outros acordes sobre aquela sonoridade. É por causa disso que existe o campo harmônico em tríades e o campo harmônico em tétrades. O campo harmônico em tétrades, ele vai demonstrar de uma maneira mais prática qual vai ser a função de cada um dos acordes dentro daquela sequência, né? Dentro daquele campo. E no caso das notas de tensão em sétimas, a gente pode colocar mais notas de tensão sobre elas, né, que seria nona, 11ª, 13ª e etc., justamente para atenuar ou acentuar determinadas tensões que a gente coloca sobre determinados acordes. É por isso que a gente encontra tantos acordes assim, que tem esses nomes mais complexos, aquele monte de nota indicada, justamente para que esse efeito de tensão ou um efeito de estabilidade possa ser acentuado ou não acentuado, né? Seria, no caso, amenizado sobre essa tríade inicial, no caso, as tríades maiores e as tríades menores. Afora esse contexto, existem também as tríades que possuem a sua própria tensão, que no caso seriam as tríades diminutas e as tríades aumentadas. Isso acontece justamente por causa da quinta. O intervalo de quinta justa, ele é o intervalo que mais pode estabilizar e concluir uma tríade, né? um formato de uma tríade padrão. No caso, ele vai definir o formato básico de uma tríade padrão, que seria, no caso, tríade maior, tríade menor, porque nos dois casos a gente tem uma quinta justa. E esse intervalo aqui, ele é bastante fechado, né? Ele meio que dá uma resposta para as próprias notas, né? A primeira dá a resposta para a quinta e a quinta dá a resposta para a primeira. Agora, quando a gente altera essa estrutura, a gente cria uma tensão, né? E essa tensão pode nos fornecer uma tríade diminuta, ou no caso também a gente pode conseguir uma tétrade diminuta, ou em outros casos, um meio diminuto. Mas aí a gente já está falando de outros acordes, né? Porque a tríade diminuta é um acorde triádico, né? Porque são 3 notas, formado somente por intervalos de terça menor. Ou seja, não existe um intervalo de terça maior para balancear aquilo ali. Enquanto que nas tríades naturais a gente tem o equilíbrio entre terça maior e terça menor, ou terça menor e terça maior, nesse caso aqui a gente só tem tríades, aliás, a gente só tem intervalos diminutos, que por si só já cria uma sensação de desestabilidade nessa estrutura. De uma maneira indireta, a gente pode diminuir um pouquinho essa sensação de instabilidade quando transforma esse acorde num meio diminuto, colocando uma terça maior inserida aqui nessa estrutura, né? Porque no caso da tríade diminuta a gente tem 2 intervalos de terça menor, na tétrade diminuta a gente tem 3 intervalos de terça menor,
Mas já na tétrade meio diminuta, a gente tem 2 menores e um maior, para contrabalancear pelo menos um pouquinho desse peso inicial que a tríade diminuta tem. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando a gente transforma uma tríade natural, que seria isso daqui, em uma tríade aumentada, também a gente está alterando a estrutura básica, criando uma sensação de desequilíbrio, né? Uma desestabilidade na estrutura inicial. Isso porque na tríade anterior, o que a gente estava fazendo? A gente estava diminuindo, a gente estava compactando aqui a delimitação básica do tamanho do acorde, criando uma sensação meio que claustrofóbica no ouvido de quem estava acompanhando. Agora, nesse caso, a gente está expandindo, só que é como se fosse uma sensação meio rarefeita aqui nessa estrutura. Por isso que a tríade aumentada, ela também tem uma conotação de tensão no ouvido de quem está acompanhando esse tipo de harmonia. Enfim, no caso, vamos resumir, né? No caso, as tríades consonantes são as tríades maiores e menores, que no caso são os acordes, né? O termo acorde consonante, ele pode ser resumido nas tríades maiores naturais e nas tríades menores naturais. E os acordes dissonantes são aqueles cuja estrutura contém uma nota que vai quebrar a, digamos, estabilidade, a tranquilidade inicial que a gente encontrava nos acordes consonantes. Enfim, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que o conteúdo possa ter sido útil para o seu desenvolvimento teórico e prático no estudo de música. Se você ainda não é inscrito no canal e deseja acompanhar o nosso trabalho sem perder nenhuma das novidades, se inscreva clicando no botãozinho vermelho logo aqui abaixo, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações, já aproveite para deixar o seu like e fortalecer ainda mais o nosso trabalho, e também nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E aproveita para compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais da mesma forma, para que o nosso trabalho possa ser mais conhecido. Enfim, pessoal, na próxima semana a gente vai estar aqui de volta com mais um conteúdo que com certeza vai ser útil para o seu desenvolvimento musical. E até a próxima semana. Somos todos música aprendizes!